Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um momento de estudo da doutrina espírita. Mais um domingo, no caso hoje 5 de junho de 2022, embora você possa estar assistindo este vídeo em qualquer momento. O importante é que ele possa ser portador de conhecimentos, daquilo que eu alcancei ao estudar o tema que me foi proposto. Para quem não me conhece ou não se lembra, meu nome é Eliana, eu faço parte da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, que está situada na Rua Arnaldo Magni Caro, 1370, Vila Campo Grande, Zona Sul de São Paulo. Antes de iniciar o nosso estudo, quero convidá-los para, juntos comigo, fazermos a prece inicial. Vamos aí serenando as nossas mentes, acalmando o nosso coração, buscando concentrar uma concentração, melhor dizendo, na nossa respiração, sentindo o ritmo dos batimentos do nosso coração, sentindo o nosso ritmo respiratório, inspirando e expirando. E assim, serenos, tranquilos, se for bom para vocês, convido-os a fechar os olhos para evitar quaisquer distrações. Elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, seu Filho, nosso maior modelo e guia. Agradecidos pela vida, pela oportunidade, pela jornada, por mais uma oportunidade em busca da evolução. Pedimos luz, concentração e o auxílio de toda a espiritualidade. Pedimos também o auxílio do nosso mentor, para que deste estudo possamos tirar o melhor proveito e, sobretudo, colocar estes ensinamentos em prática, em consonância com todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe. E assim, cheios de gratidão, confiança e fé, nós fazemos a prece que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré e a toda a espiritualidade de luz que sempre nos assiste. Graças a Deus. Continuamos aqui com a segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, que fala sobre as várias existências do espírito. Hoje o nosso item vai ser transmigração progressiva. Nossa, que palavra diferente!
Que palavra até difícil. Migrar, migração, a gente até já ouviu, né? Mas transmigração progressiva. O que seria transmigração? E progressiva? E transmigração progressiva? Olhando lá no dicionário, a gente encontra que transmigração vem do verbo transmigrar, desculpa. E transmigrar significa mudar-se de um lugar para outro. Passar, no caso a alma, a animar um novo corpo, segundo determinadas crenças. E a nossa crença, doutrina espírita, que está assentada no tripé filosofia, ciência e religião, nos ensina que sim, há uma transmigração progressiva. Progressiva, que também no dicionário nós encontramos como relativa a progressivo, que está relacionada a um desenvolvimento gradual, que faz progressos. No próprio Livro dos Espíritos, antes de iniciar as questões, que hoje serão de números 189 até a 192A, nós encontramos uma observação. E nessa observação, nós temos que transmigração é a passagem da alma de um corpo para outro. Então, transmigração progressiva é este passar gradualmente, passo a passo, de uma condição a outra, de uma experiência na carne a outra, podendo ser no mesmo mundo, no caso a nossa aqui na Terra, né? Ou em outros mundos, desde que isso sirva à nossa evolução, nos auxilie na nossa evolução. Então é isso, sem mistérios. Transmigração é a passagem da alma de um corpo a outro, ou seja, nada mais do que a doutrina nos traz sobre pluralidade das existências, múltiplas existências, passar de um corpo a outro e este corpo enquanto nosso instrumento de evolução. Podemos, lembrem-se, a gente já falou isso num outro vídeo, evoluir também fora da carne, mas as nossas maiores evoluções se dão na carne, onde nós podemos conquistar conhecimentos, ciência, né? Conhecimentos de fundo intelectual, mas também os tão necessários conhecimentos de fundo moral. Ora, numa encarnação conquistando mais conhecimentos de natureza intelectual, ora em outra conquistando mais conhecimentos de natureza moral. Ora, em outra encarnação, alcançando desenvolvimento intelectual e moral em conjunto. Nem sempre isso se dá. Muitas vezes um se dá mais do que outro. E é por isso que a gente precisa de tantas existências. E porque também cada um de nós tem o seu ritmo. É um ritmo próprio. Uns vão mais rápido, outros mais devagar. Outros desanimam, dão uma patinada na caminhada. Às vezes precisam de um empurrãozinho da espiritualidade. Mas todos caminhando em jornada a caminho dessa felicidade eterna, destino de todos nós. Na questão 189, Kardec pergunta à espiritualidade se o espírito desfruta da plenitude das suas faculdades desde o princípio da sua formação. A espiritualidade responde que não.
Porque o espírito, assim como o homem, também tem a sua infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva e ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. Somente aos poucos, sua inteligência se desenvolve. Nós já sabemos, já aprendemos que Deus criou os espíritos simples e ignorantes, não os criou complexos e conhecedores de todas as coisas. Esse desenvolvimento só vai alcançar a complexidade um grau de conhecimento, tanto intelectual quanto moral, através das várias oportunidades que o Pai nos dá, nos faculta. O espírito, ele nasce de Deus. O homem vem ao mundo, vem à existência a partir de uma junção de duas células. A gente aprendeu isso lá em ciências, em biologia. Duas células que se encontram, formam uma única célula e depois, passando por um processo de divisão, aquelas células simples que se uniram vão dar origem a um processo, formarão um processo onde ocorrerão divisões e a complexidade começa a acontecer do ponto de vista físico, orgânico. E aí, este ser passará de embrião a feto, depois ocorrerá o nascimento, aí vem a criança, a infância, vem a adolescência, a juventude, a idade adulta, a velhice. Tudo é um processo. Pelas leis divinas, temos estes processos, do simples ao complexo, também em relação à criação dos espíritos, ao percurso dos espíritos, não seria diferente. A lei divina não se contradiz. O espírito nasce através da criação do próprio Deus. Deus os criou assim. Deus possibilitou que ele passasse por fases. Há uma infância, tal qual há uma infância do homem quando está na carne, também há uma infância espiritual. O homem precisa ir evoluindo. Começa lá com um aspecto ou aspectos mais instintivos, mas à medida que vai evoluindo, vai sendo experimentado nas diferentes oportunidades de vida, ele vai se desenvolvendo, conquistando inteligência, conquistando mais adiante evolução moral e segue aí na sua jornada. Processo esse que vai se dando pouco a pouco. Na questão 115, lá do Livro dos Espíritos, a gente encontra esta passagem que eu acabei de citar aqui, que nos diz que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, e a cada um com uma missão. E o que Deus visava com isso? Que eles se esclarecessem e que eles chegassem progressivamente à perfeição. Esta é uma citação que pode nos ajudar, uma leitura lá mais detalhada, a ampliar os nossos conhecimentos. Questão 190. Qual é o estado do espírito em sua primeira encarnação? Como será que está o espírito em sua primeira encarnação? Deus o criou simples e ignorante, e aí vem o momento da sua primeira encarnação. Como estará este espírito? A resposta da espiritualidade é bem clara. Na primeira encarnação, podemos dizer que o espírito se encontra num estado semelhante ao do homem, quando este está na infância.
Sua inteligência apenas desabrocha e o espírito se prepara para a vida. Então, de criados simples e ignorantes por Deus, esse estado de conhecimento dele é bem simples também. Então, ele está ainda naquele momento de infância. A sua primeira encarnação é o momento da infância espiritual. Como a gente acabou de dizer, tal qual o homem encarnado apresenta aí as fases de vida em que ele passa, né? Logo de cara, após o nascimento, ele entra na infância, também o espírito, logo depois que criado por Deus, vai passar pela sua infância espiritual. E a inteligência vai desabrochando, né? Passa pelos instintos, a inteligência vai desabrochando e a alma vai fazendo aí seus primeiros ensaios para a vida. Questão 191. Pergunta Kardec aos espíritos. Os espíritos dos nossos selvagens se encontram no estado da infância? Será? Será que ainda estão na infância os espíritos dos selvagens ou nem chegaram lá? Alguns não sabem olhar com a compreensão devida e adequada para os nossos irmãos que estão ainda num estágio, né, diferente do nosso em termos de civilização. Olham com olhos de julgamento, não compreendem, não sabem, precisam aprender. O que diz a espiritualidade a Kardec sobre isso? A espiritualidade diz: encontram-se no estado de uma infância relativa. Opa, infância relativa. Pelo fato de sentirem paixões, pode-se dizer que eles já possuem um certo desenvolvimento. Então, os selvagens, a espiritualidade nos explica, eles estão no estado de infância, mas é uma infância relativa. Não é infância inicial, é uma infância relativa, pois eles já mostram paixões, defeitos, lutas que começam a enfrentar com os seus vícios, com os seus defeitos. E neste embate, né, a sua consciência, o ego surge, vai se desenvolvendo, vai caminhando cada vez mais para o lado racional. Ou seja, é a plena manifestação, quando isso acontece, quando isto vai se dando pouco a pouco, gradativamente, progressivamente, esta luta é a própria manifestação do livre-arbítrio. É o diferenciar o bem do mal, é escolher entre o bem e o mal. E assim, este espírito vai evoluindo. Então, não é certo dizer que os selvagens, né, as civilizações mais primitivas, estão aí num patamar apenas de infância. É uma infância relativa, pois eles já começam a demonstrar paixões, vícios, defeitos, com os quais eles vão se embater, né, ter um embate aí ao longo da sua encarnação. E este embate vai mostrar, né, que há ali um caminhar para um estado maior de consciência, em que o ego vai se manifestando, as escolhas virão de modo mais racional, e aí começam a perceber que há o bem, que há o mal e que há uma escolha por fazer. Questão 191. O que Kardec pergunta ali para a espiritualidade? Ela é assim um detalhamento da questão 191. Questão 191A, Kardec pergunta: então as paixões são um sinal de desenvolvimento? É estranho, né? Parece estranho, porque a gente já leu, já estudou que as paixões não são algo legal, os defeitos, os vícios. Mas aí, conforme essa resposta anterior da 191, será que a espiritualidade está querendo dizer que apresentar paixões
né? Que quando o espírito está na infância e nesta infância relativa começa a mostrar paixões, conhecimento de paixões, ter vícios, ter defeitos a superar, a ter embates com eles, será que isso aí é sinal de avanço, de progresso? Não parece meio esquisito? Não, gente. Olha o que a espiritualidade nos diz. Ela diz assim, que há um desenvolvimento. Desenvolvimento, sim. Perfeição, não. Então, as paixões mostram sim que há um desenvolvimento desse espírito, mas que a perfeição ainda não foi atingida. As paixões são um sinal de que o espírito possui atividade e consciência própria. No espírito primitivo, a inteligência e a vida estão em estado latente. Muito bem. Há um desenvolvimento. Mostra-se que esse espírito está em atividade, está caminhando, está começando ali sua jornada, está em evolução. E este estar em atividade mostra a individualidade que ele tem uma consciência própria, que o livre-arbítrio vai se manifestar ali e ele vai começar a fazer escolhas. Qual o caminho? A porta estreita ou a porta larga? Vou avançar mais rápido em relação à evolução ou vou mais devagar? Qual será o ritmo? Depende. Quais são as escolhas? Então, no espírito que ainda está numa condição primitiva, inteligência e vida estão ainda num estado latente. Mas à medida que esta infância se torna relativa, quando aparecem as paixões, vai acontecer esse mostrar de atividade. Esta individualidade vai aparecer com mais força. A consciência, o ego se manifesta. E aí, com as escolhas, ocorre o avanço. Gradativo, sucessivamente, progressivamente, gradualmente, cada um no seu ritmo. Nesta questão 191A, Kardec faz um comentário muito bom, que nos ensina muito sobre essa questão do espírito e a sua evolução, né? Kardec nos diz assim: a vida do espírito percorre as mesmas fases que o homem percorre no corpo físico. Passa gradualmente do estado embrionário ao da infância, para atingir, depois de um período, o estado adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que o espírito não existe, para o espírito, não existe declínio nem velhice, como ocorre na vida corporal. Então, se a gente faz uma comparação da vida do espírito com a vida do homem nas suas diferentes fases de desenvolvimento, o que a gente destaca é que há uma semelhança. A semelhança, não igualdade. Por que semelhança? Porque há fases que sucessivamente vão acontecendo, cada um no seu ritmo, no seu momento, certo? E se esse espírito se dedica, ele vai subindo aí na escala evolutiva até alcançar o destino de nós todos, que é a perfeita felicidade. Mas, enquanto que para o homem na carne existe, né, a velhice e existe também o declínio, ou seja, a falência, o término, este corpo carnal se desgasta, para o espírito isso não acontece. O espírito caminha, vem a carne, volta à espiritualidade,
retorna à carne e assim sucessivamente. A vida do espírito tem um começo, mas não terá um fim, continua Kardec. E, do nosso ponto de vista, precisará de um tempo imenso para passar da infância espiritual a um desenvolvimento completo. Seu progresso se realizará não em um mundo apenas, mas em diversos mundos. É isso. O espírito, passando pelas diversas ou diferentes oportunidades na carne, passará por diferentes mundos. Cada mundo adequado à necessidade daquilo que ele precisa aprender, daquilo que ele precisa conquistar. Então, essas séries de existências no corpo físico, enquanto um instrumento nos diferentes mundos, trará a ele mais e mais oportunidades para a sua evolução. O ritmo, a rapidez, o chegar lá mais breve ou não, o se tornar um espírito de luz, caberá ao próprio espírito diante das suas escolhas. E outra coisa a lembrar é que, tal qual o homem, passa por um dia, ou dias, ou meses, ou até uma existência em que nada lhe aproveita, nada lhe trouxe assim de ganho, de aprendizados, de êxito, também o espírito pode passar por uma encarnação deste jeito. No entanto, isso não significa que ele não tenha ali tirado algum proveito. Aprenderá com seus acertos, também aprenderá com seus erros. E mesmo que o Pai permita que ele fique ali estagnado, a hora que ele recobrar ou, se precisar, receber um empurrãozinho da espiritualidade, retornará a avançar e um dia chegará ao destino final. Questão 192. Mediante uma conduta perfeita, é possível ao espírito vencer já nesta vida todos os graus da escala evolutiva e tornar-se um espírito puro, sem passar pelos graus intermediários? O que vocês acham? A espiritualidade diz a Kardec que não, porque aquilo que o homem julga ser o perfeito está longe da perfeição. Então, a gente precisa entender que quando a gente acha que já está bem, que está perfeito, opa, essa aqui já é a minha última encarnação, aqui eu não volto mais. Alto lá, minha gente. É aí que a gente vai acabar aprendendo que nós temos mais ainda a aprender, pois aquilo que nós classificamos, entendemos como perfeição, não necessariamente e muitas vezes não tem a ver com aquilo que o nosso Pai entende como perfeição. Então, cuidemos, tomemos cuidado com o orgulho, com a vaidade e continuemos caminhando em rumo à nossa evolução. E temos muitas virtudes ainda por desenvolver, virtudes até que nem conhecemos, que nem se fazem presentes neste mundo, neste planeta ou em outros que a gente já passou ou ainda vai passar. Sempre temos algo a aprender, não podemos desperdiçar a oportunidade. Questão 192A e última. Por meio de uma conduta perfeita, o homem pode, pelo menos nesta vida, assegurar uma existência futura com menos amarguras? Será que, sendo perfeito, tendo uma conduta perfeita, no futuro eu consigo ter menos dificuldades? Será que é assim? A espiritualidade responde a Kardec que, sim, sem dúvida, pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades. Apenas o negligente fica sempre na mesma posição. Então, as escolhas são nossas, as decisões são nossas. Se passamos por diferentes fases, à medida que temos o despertar, temos a conscientização, quanto mais nos empenharmos, quanto mais nos esforçarmos, estamos diminuindo
aquelas dificuldades que poderiam vir em penas futuras, em dificuldades que ainda teríamos que passar. Então, é verdadeiro dizer que nós mesmos somos os responsáveis para começar a construir já hoje o nosso céu, ou, dependendo das nossas escolhas, o nosso inferno. Pensemos bem nisso. Irmãos e irmãs, eu vou ficando por aqui, já agradecendo a todos o ouvido, a paciência e a assistência deste nosso momento de estudo. Gratidão a todos, tenham uma ótima semana e até a próxima oportunidade. Um grande abraço.